Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, passo a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos. Aqui meu nome é Evandro, eu trabalho na equipe de gestão dos fundos de papel da XP Asset. É um enorme prazer estarmos aqui hoje falando com as senhoras e senhores sobre o XPCI. Vamos iniciar aqui com um breve resumo sobre o quarto trimestre de 2020, tá? Por favor, na página 3, a gente teve como destaque uma recuperação do IFIX, 2,69%. No cenário global, foi um arrefecimento, apesar de um outubro turbulento. A partir de novembro, o mercado deu uma boa arrefecida na esteira das eleições americanas e a volta de investimentos nos países emergentes, tá? Uma entrada recorde. E também, algo que vai ser chave também para esse ano, foi o início da vacinação contra a Covid em diversos países, já que no Brasil tem se iniciado apenas em janeiro. No Brasil, a gente teve fortes números ainda de recuperação, forte geração no CAGED, que é o emprego formal, recuperação do PIB, produção industrial, tá? E o Copom manteve em 2% aí a taxa básica de juros. A gente vai falar um pouco aqui mais à frente do que a gente vê mais à frente, tá? Então foi um trimestre, na média, bastante positivo, não só para a indústria de fundos imobiliários, mas para o mercado como um todo. Aqui, passando um pouco mais específico para o mercado imobiliário, a gente teve uma continuação do mercado muito aquecido, mercado residencial, ainda na esteira de esse novo normal do home office, então troca por moradias maiores, pessoas fugindo do grandes centros, grandes cidades que não precisam mais necessariamente estar lugares, vamos dizer, mais caros, moradias menores. E também a gente não pode deixar de descartar a potência, de fato, da política monetária. Então, os juros imobiliários no menor patamar histórico tem impulsionado muito a volta em investimento, seja para moradia, seja próprio investimento em imóveis. O mercado de CRI também continuou muito forte, apesar do ano muito cheio de incerteza. Somente nesse trimestre teve uma emissão de 3 bi de reais em novos CRIs, fechando o ano em 15 bi, apesar do ano muito desafiador, a gente superou os anos anteriores na emissão de CRI, tá? Passando mais em específico para o XPCI, a gente continuou com a nossa tese, foco, maioria em CRIs de mais baixo risco, bons nomes, riscos corporativos, riscos mais pulverizados, a gente procura mecanismos que garantam muita segurança ao CRI, a gente cita bastante nossos relatórios mensais, como subordinação, sobrecolateralização, que é muito mais recebíveis do que, de fato, o CRI paga. Então, a gente segue que seja um FII de mais baixo retorno, mais baixo risco, mas a gente acha que vis-à-vis o risco, acho que é bom sempre frisar, o retorno não tem que sempre olhar na ótica do risco incorrido. A gente acha que é bastante interessante. Esse trimestre a gente chegou ali à marca de 467% do CDI, embora num portfólio de bastante baixo risco, tá? Então, acho que na ótica do investidor sempre procurar isso, a segurança, seu apetite ao risco. De alguns nomes que a gente pode citar, já está bem exposto nos relatórios, a gente cita GPA, PPP Canopus, que na verdade é um CRI cujo risco é o estado de São Paulo, então o estado com as finanças mais bem arrumadas do Brasil, então bastante baixo risco, um mecanismo de garantia muito forte, tá? Então, avançando um pouco aqui no slide 4, a gente fala alguns destaques do fundo. O resultado, igual a gente já citou, foi R$ 2,01 por cota, na média ali de uns 67 por mês, tá? Que, como a gente já citou, dependendo da cota, se a gente olhar patrimonial, mercado, mas mais de 400% do CDI, frisando novamente
o retorno vis-à-vis o baixo risco do portfólio, tá? A gente teve uma alocação de 26 milhões de novos CRIs. Em FIIs foi basicamente um net zero, né? Que a gente desinvestiu alguns papéis uns FIIs que a gente tinha tomado no meio da crise, em março, abril, que a gente achava muito fora dos fundamentos e ao longo dos meses a gente foi desinvestindo, tá? Uma alocação totalmente tática, dado que o foco de PCI é de fato uma alocação 100% em CRI, tá? Então, falando um pouquinho mais de macro, Bianca, por favor, a partir do slide 6, frisando novamente que a gente já deu uma pincelada, passamos por esse 2020 muito, muito atribulado, muito volátil, PIB esperado de queda de mais de 4%, mas a nossa visão desse ano para frente é muito, muito favorável, tá? 2021 achamos aqui que tem alguns drivers importantes, um que a gente já citou, a vacinação, lembrando que o Brasil, apesar de ter um pouco mais tardio, está imprimindo um ritmo bom, mais de 2,7 milhões de vacinados, e aqui que é um call nosso, também na nossa equipe econômica, a gente, como boa parte também vai ser para a população mais idosa, apesar de um percentual menor da população, a gente acha que vai cair brutalmente a ocupação de leitos, hospitais, que é um grande driver para reaberturas econômicas, lojas, shoppings, enfim. Então, a gente acha que muito breve, um espaço curto de tempo, vai ter um bom driver de recuperação, de reabertura, que impacta diretamente o nosso mercado aqui imobiliário, tá? Do lado do governo, essa semana tivemos bastante boas notícias, então agora temos uma Câmara e Senado muito mais alinhados ao governo e esperamos bastante pragmatismo do governo, aproveitar essa janela de reformas, o cenário macro favorável e imprimir, seja administrativa, fiscal, emergencial, enfim, a gente ficou bem mais animado daqui para frente, tá? No cenário de Copom, a gente, igual a gente falou, apesar de ter mantido nas últimas reuniões em CDI na mínima histórica, de ter bastante mudança de divisão daqui para frente a partir de janeiro. O Banco Central se mostrou bastante incomodado com a alta inflação. A gente viu o IGPM mais de 20% ano passado. Nos últimos meses, o IPCA tem se mantido bastante alto, acima das expectativas. Então, já sinalizou que deve iniciar em março ou maio a alta de juros. O PCI tem um percentual relevante de papel em CDI, que acredito que vai ter um impacto interessante. Acho que é um fundo defensivo também na alta de juros, porque bastante títulos pós-fixado, contrário ao fundo tijolo, que é basicamente um fundo pré-fixado, né? Dado fechar os cap rates das aquisições. Então, segue bastante animado o cenário macro, assim, a gente até brinca internamente, está a faca e o queijo na mão para o governo para a gente desempenhar bastante bem esse ano. E o cenário é bastante favorável aos emergentes, commodities, então está bastante confiante. Indo para a página 10, por favor, só citando um pouquinho da performance do fundo. Aqui a gente coloca a cota patrimonial, sempre ajustado pelos rendimentos, acompanhar o IFIX, que tem esse ajuste. A gente cita aqui também o resultado distribuído. Novamente, a gente está bastante satisfeito com o que a gente tem entregado, vis-à-vis o baixo risco do portfólio. Lembrando que foi um ano de CDI na mínima histórica, então, no relativo, comparado ao CDI, o fundo conseguiu ainda manter um patamar bastante interessante, mesmo com essa queda, fruto da gestão ativa, seja de CRI, seja dos FIIs que a gente comentou. No primeiro semestre, a gente teve 2 meses seguidos de deflação, então teve a tempestade perfeita do CDI a 2, os índices de inflação negativos, mesmo assim conseguimos um patamar bastante interessante, mesmo com baixíssimo risco do portfólio, tá? É um fundo relativamente novo, a gente até vê que a negociação começou em dezembro, dado que ele começou em dezembro de 19, dado que ele começou em setembro de 19, só tem começado com uma 476, então tinha um lock-up de 90 dias. E tem crescido ali a sua base de cotistas, hoje em mais de 14 mil, tá?
Esse é um pouquinho da performance do fundo, a nossa visão macro. Eu vou passar aqui para o André, que é o gestor-chefe do fundo, falar um pouco da alocação do fundo. Tá bom? Obrigado a todos. Boa tarde. Obrigado, Evandro. Boa tarde a todos. Obrigado pela participação aí no nosso call trimestral. Portanto, aqui dando continuidade na apresentação, no slide 12, por favor. Bom, vamos lá. Acho que é sempre válido, né, relembrar qual que é o foco, aí, qual que é a nossa cabeça da gestão, né, nossos objetivos em relação ao XP Crédito Imobiliário, né, o XPCI 11. Bom, pessoal, basicamente o XPCI 11 é um fundo de papel, né, de CRI, com uma gestão extremamente ativa. O nosso foco principal seria a alocação em ativos high grade middle risk, né, ou seja, ativos com bom risco de crédito da contraparte, e uma fatia minoritária de high yield. Tá? Isso, obviamente, não é regra, não está em lugar nenhum, é um pouco da nossa cabeça. O nosso objetivo de alocação, né, nosso target de alocação seria basicamente 70% em high grade e 30% em high yield. A gente acredita que nesse blend, nessa razão, né, de 70 a 30, a gente consegue extrair um bom nível de risco-retorno para os investidores e ancorado numa boa segurança creditícia. Tá? Dessa forma, eu acho que fica claro que o book de CRI, né, são alocações estratégicas, ou seja, são as alocações de maior importância para o fundo, né, o que a gente costuma dizer que é o coração do fundo. E por isso aí temos aí 87% do fundo nessa estratégia. Tá? Aqui, pessoal, o que eu vou falar agora para vocês, aqui acho que é um dos pontos mais importantes desse call, tá? Trimestral, né? Para vocês entenderem um pouco da nossa cabeça, um pouco não, bastante da nossa cabeça, de como é que a gente trabalha esses ativos high grades, né? A gente vem observando bastante aí, tanto em sites de research, de blogs, tal, que a turma não entende muito bem como é que funciona a nossa cabeça e como o fundo vem performando um bom resultado, sendo que tem uma alocação expressiva em high grade, que tem aquele certo preconceito de embora tenha um bom risco de crédito, são uns ativos que não pagam nada. Então, vou explicar um pouquinho que não é isso que a gente pretende com essa cabeça de high grade. Tá? Boa parte dos CRIs alocados pelo XPCI são frutos de originação próprias, né? Ou seja, originação da própria gestora. Então, eu, Evandro, aqui, que falou antes aqui, e todo o nosso time de gestão, além de fazer a gestão, né, da carteira, a gente também origina esses ativos. A gente vai até as empresas, a gente tenta originar operações e dando certo esses mandatos, né, desde que seja aprovado em comitê, etc. e tal, né, passando pela nossa governança interna. A gente tem um time dentro da gestora, da XP Asset, que estrutura esses ativos, né? Então, basicamente, com isso, a gente consegue encarteirar aí bons ativos com prêmios intrínsecos, né? Prêmios de taxa ali, intrínsecos nesses ativos. Portanto, nesses casos, a gente tem uma grande possibilidade de gerar ganho de capital na venda desses ativos, e não somente carregá-los até o seu vencimento, como a grande maioria do mercado prevê, né? E pelo fato de serem ativos com bons nomes de crédito, né, ou seja, os famosos high grades, isso nos permite aí basicamente vender com facilidade no mercado secundário. Então, só para exemplificar aqui, ativos que no mercado que o mercado, né, tomaria por exemplo, uma taxa hipotética aqui, inflação mais 5, né, a gente consegue originar e estruturar esse mesmo ativo por uma taxa de inflação mais 5,5, inflação mais 6. E vender pela taxa que o mercado toma, que é a inflação mais 5. Ou seja, a gente consegue aqui fazer um bom ganho de capital e arbitrar, gerar uma arbitragem nessa originação que é feita dentro de casa. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, a mensagem mais importante que eu queria passar para todos aqui sobre essa questão do high grade, né? Por que a gente aloca tanto em high grade, sendo que são ativos que, pelo carrego, não tem uma taxa interessante. Então, esse é o grande pulo do gato. É o prêmio que a gente consegue intrinsecamente estruturar, né, colocar dentro do ativo que a gente carrega dentro dos nossos fundos. E hoje, aí, como pode ser visto, né, no gráfico desse slide 12, nós temos aí uma fatia de quase 12% em fundos imobiliários, né, os FIIs, que foram adquiridos principalmente no início da pandemia, né? E esse nosso book de Fund of Funds é meramente tático, tá? Ou seja, são movimentos pontuais, né? Aqueles movimentos oportunísticos
com o objetivo aí de gerar um ganho de capital no curto espaço de tempo. É basicamente isso, não é a nossa intenção carregar isso, tá? E mais adiante na apresentação eu vou falar um pouquinho sobre essa questão dos nossos FIIs, tá? Bom, nosso objetivo aí da carteira, obviamente, é zerar esse book, né? Como eu falei, não é carregar, e gerar um ganho de capital interessante para o fundo e, na sequência, alocar em CRIs de qualidade, seja o high yield também estruturado pela nossa gestora, né, com carregos também interessantes, ou seja, nos high grades, mas com esse prêmio aí que eu acabei de comentar, tá? Indo para o slide 13, vamos lá, sobre o nosso book de CRI, né, basicamente o gráfico da esquerda, né, nós temos, são 36 CRIs, tá, nessa foto aí de dezembro, dezembro 20, sendo que 83% estão alocados nos high grades / middle risk e 16% em high yields, tá? Sobre o book de FIIs, temos aí uma alocação grande em KNCR e XPMOLs, tá? Como mencionei aí no slide anterior, compramos esses ativos a preços extremamente descontados, tá? O nosso carrego em KNCR, por exemplo, está gerando algo em torno de CDI mais 5, e aqui temos, obviamente, um bom ganho de capital, né, relevante no preço atual dessas cotas desses fundos, tá? Mas a gente está esperando que esses ativos se valorizem mais, né, para extrairmos aí basicamente mais valores aí desses ativos. Aí, por exemplo, o XPMOLs, né, que chegou a bater R$120 a cota há mais ou menos uns 10 pregões atrás, né, 10, 11 pregões atrás, a gente vendeu um pedacinho, tá? Foi fazendo uma venda um pouco mais sutil para não ter nenhuma pressão de preço. Agora, vocês devem ter acompanhado, aí deu uma bela recuada para próximo de R$111, mas a gente acredita aí que, dada a excelência do portfólio desse fundo, né, e a grande concentração de shoppings em São Paulo, como Catarina, Shopping na Paulista, Cidade Jardim, enfim, essa cota aí se valorize nos próximos meses, tá? Então, nossa intenção aqui é vender integralmente a nossa posição em XPMOLs, algo próximo do 120, que é o que a gente começou a fazer quando bateu nesse patamar, tá? Embora eu acredite que, né, eu aqui e o time de gestão, a gente acredita que realmente esse preço supere os R$120 nos próximos meses, tá? Vamos lá, pulando para o slide 16. Bom, aqui a gente consegue ver, né, que mesmo o book de FII, mesmo o fundo tendo aqui um book de FIIs que é totalmente tático, como eu falei, tem uma grande participação em recebíveis, né, que é basicamente o KNCR, ou seja, seguindo aí realmente a vocação do fundo, que é uma vocação mais de crédito. O XPCI, como eu falei no início da minha fala, é um fundo com vocação de crédito, por isso que é um fundo aí que tem bastante CRI, e é essa a cara realmente do fundo, tá? Como eu falei no slide anterior, a gente montou essa posição aí no nosso book de FIIs, basicamente por conta dessa oportunidade óbvia que surgiu no mercado e extrair um pouco mais de valor aí para os nossos cotistas, dado que é esse nosso papel, nosso mandato aqui de gestão ativa nesse produto. Pulando aqui para o slide 18, a gente fala um pouco sobre a visão geral do mercado de CRIs aí no Brasil, né? Aqui nesse slide, o que eu gostaria de destacar é que o mercado, obviamente, continua muito aquecido, né, e promissor para as emissões aí futuras de CRIs, tá? Acreditamos que, basicamente, os CRIs serão fontes de financiamento cada vez mais relevante, né, substituindo a captação por meio de poupança e FGTS. A gente realmente acredita que o mercado tende a se modernizar por meio de captações aí em mercado de capitais. E notem que no gráfico desse slide, né, o estoque de CRIs no final de 2020 bateu recorde, né, chegando a um volume de quase 80 bilhões de reais, superando o ano de 2018, que até então tinha sido o ano de maior volume em estoque, né? E o volume emitido também veio muito forte, né, fechando com mais de 15 bilhões em 2020. Então, isso mostra que o futuro para esse mercado de CRIs é muito promissor, né, de fato. Seguindo aqui para o próximo slide 19, esse é um fluxo de caixa projetado, né, para os próximos 12 meses relacionados ao nosso book de CRIs. A gente sempre coloca esse fluxo de caixa nos nossos relatórios trimestrais
para poder dar um pouco, né, um guidance, para dar um pouco, né, ser um guia aqui para os nossos crisistas, né, desculpa, os nossos cotistas, de como é que seria o comportamento do retorno dos recursos investidos nos nossos, né, 36 CRIs. Aqui a gente quebra basicamente por 3 rúbricas, né, juros, correção e amortização, né, correção monetária. Lembrando que sempre quando um CRI paga uma amortização, que é o principal, esse dinheiro ele é reinvestido, né, na estratégia do fundo. E os juros e a correção, eles são, ao longo do tempo, distribuídos aí para os investidores. Mas o grande ponto aqui, que eu gostaria de reforçar para os senhores, é que, dado que a nossa gestão ela é, de uma certa forma, bem ativa, e a gente tende sempre a girar um pouco da carteira, então isso aqui, obviamente, é uma foto de dezembro de 2020, né? E a partir do momento que a gente, obviamente, vende ou compra um ativo, esse fluxo aqui deixa de ser o que está nesse slide. Mas, como eu falei, é mais um guidance aí para a turma entender o que tende a vir de amortização, enfim, de caixa para os cofres aí do XPCI. Então, é basicamente isso. Seguindo aqui para o nosso próximo slide 20, como vocês podem ver aí no slide, no gráfico da esquerda, aqui a gente consegue mostrar que realmente o fundo não tem nenhuma operação, nenhum CRI em situação problemática, né? Ou seja, todas as operações estão rodando normal. Lembrando que a gente ainda está numa pandemia, né? Isso mostra que realmente a robustez desse portfólio foi colocada à prova aí em 2020. E diria aí com bastante propriedade que o fundo saiu muito, muito bem, né? Até o próprio Evandro, como ele bem colocou no início da apresentação, né, naqueles tópicos, né, nos highlights, ele mostra que realmente o fundo vem performando muito bem e a gente acabou de sair de uma, quer dizer, nem saímos ainda dessa pandemia aí, que foi uma crise duríssima que o mercado todo sofreu. Passando para o próximo slide, o slide 21, a gente consegue ver aí que o fundo está 70% atrelado à inflação, né, no nosso book de CRIs, sendo que 63%, aí, como vocês podem ver, atrelados a IPCA e 7% a IGPM, né, e 30% aí a diferença a CDI. Lembrando que um aumento de juros agora em março, né, conforme sinalizado pelo mercado e pelo próprio Copom, vai ser benéfico na veia aqui para a nossa posição em CDI. Quando a gente observa já o gráfico da direita, a gente consegue ver também que boa parte da fonte de pagamento vem de São Paulo, o que é bem positivo, mas não seria preocupante, por outro lado, os outros estados que têm como fonte de pagamento ter uma posição ali no norte do país, nordeste, sul, porque aqui basicamente vou dar um exemplo para ficar mais fácil aqui para os senhores. Então, por exemplo, a gente tinha uma posição aqui relevante, Magazine Luiza, que era um imóvel, um BTS, né, um contrato atípico de aluguel, em que foi securitizado e crisado, né, uma operação feita aí dentro da gestora também, só que o imóvel era no Nordeste, né, localizado na região Nordeste do país. Só que no final do dia, independente de ser Nordeste, Sudeste ou o que for, a gente está falando aqui de um risco Magazine Luiza, que é um risco de crédito muito bom. Então, mas é só esse gráfico, acho que é importante só para entender, né, a fonte aí do Estado pagador, mas acho que a grande atenção que tem que ter realmente é o risco de crédito aí que o fundo está exposto. Pulando aqui para o slide 26, né, e só um parênteses aqui, pessoal, acho que a ideia desse call não é passar o linha a linha dos ativos, tá? Como a gente sempre faz, a ideia realmente é passar uns highlights do trimestre para os senhores e no final aqui abrir um espaço para perguntas e tornar essa comunicação aqui o mais fácil e mais direta possível. Então, aqui nesse slide 26, né, voltando aqui para a apresentação, já se aproximando basicamente aí para o final da apresentação, a gente mostra o pipeline de CRIs que temos já aprovado em comitê, tá? E, obviamente, o fundo ele praticamente não tem caixa, o que tem de caixa são retornos aí de operações que acabam vindo das operações investidas, mas, como eu mencionei, até eu, Evandro, aqui no início da apresentação, a gente tem esse objetivo e essa característica de vender bastante ativo. Então,
basicamente com venda dos fundos imobiliários, que a gente pretende fazer o mais rápido possível, né? Desde que o mercado aí, obviamente, contribua, e vendendo os nossos ativos, nossos CRIs, os ativos core, com essa geração de caixa, a gente pretende aí fazer esse investimento aqui e trazer bastante valor aí, continuar trazendo bastante valor para os nossos investidores aqui do XPCI. Então, aqui nós temos basicamente 6 CRIs, né, como eu falei, já foram aprovadas em comitê, com retornos aí, alguns um pouco mais high yield, outros mais high grades, mas, de novo, né, lembre do que eu falei, quando a gente está falando de operações high grade, como esse primeiro CRI aqui, PCA mais 5,5, né, que é um BTS aqui do setor químico, é uma operação que tranquilamente a gente conseguiria vender no secundário a IPCA mais 4,70, coisas do tipo, tá? Taxas nessa dimensão, nesse patamar. Então, a gente tem um grande potencial aqui de geração de ganho de capital, mesmo no retorno desses CRIs do nosso pipeline, que aparentemente são mais baixos, tá? Então, em linhas gerais, pessoal, era essa a mensagem. Agora eu passo aqui a palavra para Bianca, que está moderando aqui o nosso call, e a gente vai respondendo as perguntas que forem surgindo. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Pedimos que vocês utilizem o espaço de Q&A para enviar suas perguntas, ok? Obrigada. Bom, a primeira pergunta aqui do participante, eu acho que foi até um pouco antes do que a gente falou no call, mas não tem problema repetir, né, sobre a questão de redução em FIIs de shopping e a consequência de reinvestir esse caixa em ativos high yield. Como eu falei, a gente chegou até a vender um pouco de XP Balls, né, quando chegou ali no 120, o mercado deu essa balada aí, enfim, recente, a cota deu essa recuada. Obviamente, a gente entende que não faz sentido vender no 111, que é o preço que a gente tem hoje de tela, né, que hoje agora está com 111,55, então não faz sentido, na nossa visão, vender esse preço, embora esse preço já gere um ganho de capital vis-à-vis do nosso custo, mas a gente acredita aí que dá para vender próximo ali do 118, 120 com bastante tranquilidade. E aí a gente reinveste aqui nesse próprio pipeline que tem tanto operações como high yield como high grade, essas aqui que estão no slide 26. O mesmo participante aqui fez uma pergunta, né, que nos últimos dias o fundo teve uma boa recuperação na sua cota aí do secundário, mas ainda não chegou no valor patrimonial, de fato está bem próxima do valor patrimonial, e pergunta se a gente pretende fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial. Então, a resposta aqui é que não, a gente não pretende fazer uma emissão abaixo do valor patrimonial, enfim, a gente não consegue antecipar aqui informações sobre novas emissões, mas caso ocorram novas emissões, a gente, né, a fará aí pelos canais aí oficiais, seja a lâmina, seja os canais exigidos pela CVM e afins. Mas a gente não pretende fazer nenhuma captação abaixo do valor patrimonial. Chegou mais uma pergunta aqui, né? Quais são os planos aí de gestão ativa para os próximos meses? Eu vou falar aqui, se quiser também falar, Evandro, mas é um pouco do que a gente, bastante do que a gente falou ao longo do call, né? A nossa originação aqui ela é extremamente ativa, né? Então a gente consegue originar ativos aí com bastante qualidade, ativos líquidos e com prêmios intrínsecos. Então isso é a nossa recorrência, né? A gente pretende aí fazer uma alocação grande aí desse pipeline todo que a gente tem, e a gente tem com bastante recorrência uma geração de pipeline, e obviamente para gerar esse caixa correspondente para fazer esse investimento, vendendo os ativos que já estão alocados, que já têm esses prêmios intrínsecos. Então, basicamente isso, a gente já está nessa esteira de venda de papéis com ganho de capital, ou seja, a gente distribuiria, né, obviamente,
esse ganho de capital para os investidores, e a gente usaria esse caixa desse principal que voltaria para o caixa do fundo nesse pipeline que a gente tem. Só complementando, né, André? Acho que a gente até citou isso na última lâmina mensal, para de fato não se ater não necessariamente, igual a gente vê gente, assim, gente bastante profissional, influenciadores, blogs, enfim, que olha de fato só a foto dos papéis. Então a gente citou um exemplo que a gente fez, um CRI Redditor, AAA, então melhor classificação de crédito possível, garantia real, enfim, que a gente comprou no estresse de mercado, ali em março, abril, e uma duration longa. Então, quer dizer, era um papel que aparentemente tinha, vamos dizer assim, entre aspas, pouca taxa, então era coisa de IPCA mais 5, algo assim, dado que a emissão dele era IPCA mais 3,88, e a gente, esperando o momento certo, as curvas fecharem, enfim, a gente vendeu de forma que o retorno final, ao invés desse IPCA mais 5, foi algo mais como IPCA mais 10. Então, a gente prefere conjugar melhor bons riscos com esse secundário. A gente acha que tem um risco mais azeitado, mais ajustado, tranquilo, do que necessariamente entrar em muito, assim, ter um portfólio predominantemente arriscado, tá? Por exemplo, a alta de GPM, que tem muita gente surfando e tal, a gente tem um pouquinho de receio, ainda mais nos muito pulverizados, no sentido de será que o risco de crédito ali não piorou demais? No sentido de que, vou dar um exemplo aqui bem simples. Alguém comprou um terreno por 100 mil, pagou uma entrada, vamos dizer, de 20 mil, então tem uma dívida de 80 contra um imóvel de 100. Se ele tomou essa inflação de 25%, 30%, a dívida dele ficou maior que o imóvel. E, historicamente, a gente conhece a literatura que as pessoas, assim, o behavior, mesmo às vezes podendo pagar, não necessariamente muda ali o behavior. A gente fala ali o default estratégico, enfim. Então, a gente está bem tranquilo nesse sentido, uma gestão ativa, bom risco de crédito, não necessariamente com retornos baixos, que a gente tem mostrado aí ao longo do tempo, tá? E assim, só um complemento aqui sobre esse último ponto que o Evandro bem colocou, não é que nós não gostamos de carteira de crédito pulverizado, tá? Tanto é que no nosso fundo aqui, né, o XPCI, a gente tem uma exposição a Creditas, que é um crédito pulverizado, né, um home equity, e roda super bem, a gente obviamente monitora isso muito de perto, então a gente gosta, tá? Mas não é o que a gente vai correr atrás. Eu acho que tem outras formas de gerar esse alfa para os investidores com mais segurança, né? Então, a gente entrando num mercado num momento estressante, não tem a menor dúvida que a gente não vai ter nenhuma dor de cabeça com esses riscos de crédito excelentes, né? A gente não vai ter nenhum problema de capacidade creditícia aqui sendo honrada. Em linhas gerais, esse é um pouco do nosso mindset para esses produtos, tá? Tem uma pergunta também. Acho que duas perguntas a gente responde numa só. Uma existe pretensão aumentar a exposição em CDI? E outra o fundo enxerga ativos atrelados à inflação terão mais espaço nos próximos meses? Acho que até o nosso pipe aí da página 26 responde bem. De fato, o pipe atual é um pouco mais atrelado à inflação. A gente acha que tem um prêmio ainda, a gente acha que a inflação vai seguir pressionada. A gente tem aquela tese também um pouco que a gente brinca, né? Que o IPCA está grávido do IGPM. Por que a gente brinca disso? Porque o IGPM geralmente é um índice muito mais atrelado ao atacado. Então, chega primeiro aos produtores, fábricas, enfim, e de alguma forma eles vão ter que repassar esse preço, que é o que mais afeta o dia a dia das pessoas, que é o IPCA. Então, a gente acha que tem inflação um pouco mais à frente, mas também o CDI a gente está bem tranquilo nesse sentido, porque a gente vê esses aumentos à frente. Então, acho que o portfólio está bem posicionado, bem defensivo nessa alta de juros e no cenário de inflação. Bom, dado que todas as perguntas foram respondidas, vamos encerrar a reunião. A apresentação trimestral de resultados do XP Crédito Imobiliário, Fundo de Investimento Imobiliário, está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição.
através do e-mail ri@xpasset.com.br e também através do site do fundo, www.xpasset.com.br/XP Crédito Imobiliário. Agradecemos a participação de todos e uma boa tarde. Boa tarde, um abraço.